Oi, turma. Sétimo ano de Geografia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Olha só, hoje nós vamos gravar o término do capítulo 5, População Brasileira e seus Movimentos. E esse capítulo está se encerrando. Lembra na última aula que eu falei sobre migrações, que elas podiam ser tanto internas no Brasil, que a pessoa sai de um local e vai para outro estado, como ela pode ser externas, que são aquelas que vêm de outros países, são as importadas, que eu ainda dei o exemplo da Venezuela, que alguns saíram de lá porque não tinham mais condição de permanecer e de comer. Então, vieram para o Brasil. E aí, nós vamos continuar com essas mesmas imigrações que vieram para o Brasil em tempos na antiguidade, né, no século XIX, que foi o que mais a gente recebeu. Então, no século XIX, ela iniciou em 1824 e se intensificou em 1848 e veio alemães até 1933, por uma vida melhor, para trabalhar na agricultura, para montar negócios aqui no Brasil, já estava numa outra etapa no Brasil, já não era mais quando iniciou a colonização do Brasil. Os espanhóis, eles vieram também a partir do século XIX, a sua presença vem do período colonial por conta do Tratado de Tordesilhas. Então, na realidade, os espanhóis, eles vieram basicamente junto com os portugueses, porque eles, lembram do Tratado de Tordesilhas, que uma parte era de Portugal e a outra parte era da Espanha. Os portugueses, né, que foram os colonizadores do Brasil, os italianos, que chegou ao lado dos portugueses, quer dizer, eles vieram pouca coisa depois, os japoneses, que vieram na primeira década do século já 20, as regiões onde houve mais imigrantes europeus foram o Sudeste, o Sul e o Nordeste. Teve também o êxodo rural. É a migração interna, onde as pessoas saem da sua zona rural, abandonam a zona rural e vai para a zona urbana. Quer dizer, eles largam o campo. O êxodo rural é quando uma grande parte da população sai da zona rural, onde tem agricultura, terras, fazendas, e vai tentar vida na cidade. Isso ocorreu por causa da Revolução Industrial também. Muitos vieram para São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais, porque eles acreditavam que lá eles iam ter emprego, ia viver uma vida um pouco melhor do que eles viviam na roça, como era chamado, na agricultura. Porque o trabalho do agricultor, ele é muito pesado. Eu não sei se vocês sabem, mas pegar na enxada naquela época não tinha mecanização, não tinha um trabalho onde tinha os tratores e tudo. Era tudo feito manualmente. Aqueles que tinham bois, eles atrelavam numa carroça, numa espécie de carroça, e faziam o arado da terra. Aqueles que não tinham, era na base da enxada, cortar mato era na base da foice, era tudo ferramentas que eles utilizavam para fazer a manutenção dessas terras, a plantação mesmo, de milho, arroz, feijão e assim por diante. Então, muitos, como serviço, ele era escasso e muitas vezes eles tinham serviço na colheita e na hora que eles iam plantar a semente. O resto do período, muitas vezes, eles não tinham trabalho. A maioria era agricultura de subsistência. Então, o que eles faziam? Eles viam que lá, para manter a família deles, ficava muito difícil. E aí, começando a industrialização no Brasil, eles viram uma oportunidade para que eles saíssem de lá da região rural e vir para a cidade para tentar a vida. Isso aconteceu com muitos no século XX. No início do século XX, muitas pessoas vieram da zona rural para a cidade para tentar a vida. Então, essas pessoas também procuravam uma melhoria de vida, né?
porque na situação rural eles tinham uma baixa remuneração. A maioria eram empregados e esses empregados não tinham direito nenhum. Eles, na realidade, eles ganhavam um salário que era muito baixo e que muitas vezes não dava para alimentar a sua família. Atração pelas cidades também, lógico, eles queriam o quê? O que eles se sentiam atraídos para vir para a cidade? Era boas oportunidades de serviços, escolas, hospitais, entre outras coisas. O fluxo migratório no Brasil veio em 1940, muitos vinham para as cidades por conta da industrialização. De 1955 a 2010, diminuiu essas migrações para as grandes cidades, pela diminuição da oferta de trabalho também. Olha que interessante. No período que começa a industrialização, eles vêm para a cidade, né, com o intuito de ganhar mais dinheiro, que a sua família tivesse uma condição financeira melhor, uma moradia melhor. E a gente tem que lembrar que na zona rural eles não tinham água encanada, eles tinham para lavar a roupa, as mulheres tinham que ir na beira do rio, ou algumas tinham poço dentro do território lá da fazenda, elas lavavam roupas lá, tinha que carregar água para poder lavar a louça, para poder limpar a casa, fazer comida. Era uma vida muito difícil. Eles não tinham a fartura, por exemplo, na cidade você vai no supermercado, você compra lá o que você quer, por exemplo, arroz, feijão, óleo, sal. Na roça, não. Na estrutura rural, o que eles tinham que fazer? Eles matavam o porco, por exemplo, e conservavam na gordura, porque não tinha geladeira. Então, eles tinham que matar o porco, fazer tudo que eles podiam fazer com aquele porco já, que nem o couro dele fazia gordura, que essas latas de gordura, eles conservavam a carne dentro dela. E essa gordura era utilizada para eles fazerem comida também. Então a vida era muito difícil. Já na cidade, não. Quando você vem para a cidade, você encontra água encanada, onde você pode luz elétrica, coisa que na zona rural não tinha. Você tem facilidades, você tem um tanque com uma torneira lá para você poder lavar a roupa. Então muitas famílias se arriscavam a sair dessa situação da zona rural, que era muito trabalho, muito desgastante, para vir para as cidades para tentar uma vida melhor. Saneamento, esgoto, isso em alguns lugares melhores já tinha. Em outros a gente sabe que até os dias de hoje nós ainda temos muito pouco rede de esgoto tratado, porque naquela época não tinha tratamento nenhum. Jogava-se no rio, por isso que os nossos rios estão aí poluídos, porque nós sabemos que os resíduos de tinta, na indústria têxtil e mesmo nas outras fábricas eram jogados no rio sem nenhum tipo de tratamento. Então, esse tratamento é muito importante, porque faz com que a água caia limpa nos rios e não polua. Então, a grande sacada nos dias de hoje é exatamente isso. Eles tentarem fazer a limpeza desses esgotos, tanto esgoto de casas, né, prédios e etc., como de indústria, ser tratado e depois jogado no rio, porque aí você trata ele e joga no rio como uma água limpa, não mais como tem acontecido agora. Nós sabemos que em vários lugares já tem o esgoto. O que precisa agora é que esse esgoto seja tratado para voltar para a natureza, porque não adianta a sua rua, onde você mora, não ter água de esgoto circulando, porque isso evita doenças também, mas, ao mesmo tempo, você saber que esse esgoto é jogado dentro do rio sem um pingo de tratamento. Aqui nós temos um local que eles tratam o esgoto em Barueri, e que já está acontecendo. Osasco está mandando esse esgoto de Osasco para Barueri para ser tratado e voltar para a natureza como uma rede limpa. Então é isso que a gente espera. Bom, esse capítulo ele acaba agora, né? Eu encerro o capítulo e eu gostaria muito que vocês
já fizessem a atividade da página 19, 20 e 21. Então, eu vou estar anotando lá, essa é a nossa primeira aula, eu vou estar anotando para a segunda aula, ok? Beijo para todos, fiquem com Deus, fiquem em casa.